Caros companheiros, a apresentação foi incompleta porque o companheiro ali disse: não, bote um outro item, sertanejo de Serrinha. Aí eu disse: aí sim, agora chegou. Chegou o título maior dessa história toda, eu queria dizer a vocês que é uma grata satisfação estar aqui novamente e representando a diretoria da Federação Espírita do Estado da Bahia em mais um evento, 25º, e lembrando a todos que esse tema não é casual. Ele é fruto da análise do Conselho Federativo Estadual em novembro do ano passado, que vendo o livro A Gênese completar 150 anos, lembrou-se dos últimos capítulos, a geração nova e os sinais dos tempos. As mudanças que, desde a época de Kardec, já eram prenunciadas na história da civilização. E Educando em Tempos de Transição fez parte de todo o conjunto de trabalhos, a Caravana Baiana da Fraternidade, visitando os 700 centros da Bahia, mais de 700, os encontros macro-regionais também nas regiões, e agora o encontro estadual, que vocês já viram o anúncio, e que esperamos que pelo menos de cada casa espírita tenham 10 pessoas. E eu explico por que o cálculo, 9 pessoas pelo menos, mas 10 também está bom. 2 pessoas vão para o Conselho Federativo Estadual, de alguma sorte, pelo menos na região. Depois disso, nós temos setores nas casas espíritas, que são 7, 8 a variar: atendimento fraterno, evangelização infantil, juvenil, família, agora em expansão, mediunidade, promoção humana. Então, cada uma dessas atividades, um representante será importante estar lá. Além disso, nós teremos artes, Eu vi aqui que Margarete Áquila, antes de passar para lá, estará aqui. Só que lá ela vai trabalhar também com promoção humana, que é o forte dela, E cada um desses setores, nós teremos um convidado de outro estado para enriquecer os nossos trabalhos nessa reflexão, que é muito significativa, importante para os desdobramentos dos trabalhos espíritas. E aí vem G.R. Almeida, do Rio Grande do Sul, ali junto de nós, Rio Grande do Sul, Sérgio Thyssen, Luiz Mário Duarte, vem do Rio de Janeiro, a Margarete vem de São Paulo mesmo, nós temos Miriam Duzi, que vem de Brasília, Adeilson Salles, que vem da Paraíba, às vezes de Pernambuco, e vem para a área de arte, vem Nando Cordel, para a gente fazer alguma coisa em cordel para o movimento espírita, para os nossos trabalhos de modo geral. E vamos ter também atividades que são novidades. O encontro de ecologia e espiritismo, que é uma área emergente, e depois disso nós temos da maturidade ao envelhecer. O título mesmo é Prepare-se, você vai morrer. Mas botar outro nome para esse tipo de situação, de vivência. Nós vamos ter uma oficina só de artes, pretensão é essa, e depois teremos ainda o que é um ponto diferente da curva, como se diz, que é vamos fazer um encontro de espíritas educadores profissionais. Para saber desses educadores profissionais, qual é mesmo a contribuição espírita para o ensino formal? E desafiá-los para criar estruturas espíritas no ensino formal, mas que sejam espíritas de verdade. Por que eu estou dizendo isso? Porque boa parte das escolas que os centros espíritas mantêm são conveniadas com a prefeitura, com o Estado, e o currículo é o mesmo. O currículo é laico, para não dizer materialista. E mesmo que se faça uma reforma, como agora no ensino médio, a reforma é 6 mudando para meia dúzia, do ponto de vista de paradigma, porque tal e qual vamos continuar na mesma situação de enxergar a vida pela ótica
bem primária do corpo e não do espírito, como nós pretendemos. Então vai ser um bom desafio os educadores profissionais pensarem a própria profissão a partir de uma outra perspectiva e verificarmos se isso é possível. Atuar. O curioso é que há 4 anos, então eleito Rui Costa chamou os religiosos para uma reunião com o comandante da Polícia Militar, que é presidente e licenciado de um centro espírita, espírita de carteirinha mesmo, e disse: olha, o coronel está me dizendo, e eu concordo, que o papel da polícia é enxugar gelo. Ele pode botar o que ele quiser de forças na rua, de inteligência, mas não vai resolver o problema nosso principal. E aí ele foi descrevendo a história que ele narrava de como ele enxergava as coisas e chegou à seguinte conclusão: nós temos que criar um paradigma na área da educação que se contraponha ao consumismo do shopping, ao niilismo das pessoas, à desagregação de família que está no ar. Eu pensei até que o discurso era meu e não do governador, com essa conversa. Por isso que eu chamei vocês aqui, porque acho que vocês têm a solução. Vocês podem ajudar o secretário de Educação a construir um currículo baseado em espiritualidade. Não em uma religião, mas em espiritualidade. Eu estava na cadeira e pensei que ia cair de costa. O governador fazendo esse discurso, eu não o conhecia de discurso, nem nada, conhecia como um técnico. E aí olhamos os 15 representantes de áreas religiosas e o que é que aconteceu? Aconteceu o seguinte: um dos presentes fez assim: vamos mostrar que o Evangelho de Jesus Cristo é a resolução de tudo. Aí um afrodescendente, de religião afrodescendente, disse: nem venha com Jesus Cristo, não tem nada a ver com a gente. Ele começou a guerra aqui mesmo. Aí eu digo, a espiritualidade, né, mesmo quando lembrada pelos religiosos, não consegue passar numa sala de reunião, porque a perspectiva ainda é setorizada, ainda é limitada pelas pessoas de um modo geral, às suas crenças específicas, sem transcendê-las de alguma forma. Mas já hoje espiritualidade entrou para a academia. Para vocês terem uma ideia, no próximo semestre, se tudo caminhar conforme a lei, nós começaremos a ensinar saúde e espiritualidade na Faculdade de Medicina da Bahia. Na mais antiga faculdade já tem uma disciplina com esse nome para estudantes da área de saúde, não só para medicina. Isso é uma mudança significativa de postura, porque há 20, 30 anos, há 30 anos mais ou menos, aliás um pouco mais, há 40 anos, eu me lembro que um professor de psiquiatria disse que espiritismo era uma superstição que acabaria nos próximos 20 anos. Ele desencarnou, eu acho que agora ele deve estar refletindo um pouco melhor sobre a superstição naquela época. E ao contrário do que ele mencionou, espiritualidade é o nome genérico para a gente tratar dessas ideias que vamos difundindo nos arraiais espíritas. Mas também queremos lembrar que a nossa estrutura atual é de uma certa época, de uma certa construção, e nós precisamos, como diz Ildefonso, o nosso líder dos anos 70, 80, é preciso repensar também as estruturas espíritas e verificar se não podemos continuar avançando, recriando, para darmos uma contribuição mais significativa na sociedade como tal. Eu começo lhes lembrando o seguinte: o conceito de educação espírita é radicalmente diferente do de educação em geral. E vou lhes explicar por quê. Porque o sujeito da educação, no caso nosso, é o espírito. Já faz uma diferença enorme, porque o sujeito da educação, no contexto laico, é uma pessoa que normalmente é vista na ordem da existência e vai começar com a fecundação e vai desaparecer com a morte. É isso que nós temos como tradição educacional. Nós chegamos então com a outra ideia: o ser
mas nunca deixará de ser, porque sempre será. É claro, porque o ser é de uma ordem ontológica chamada essencial, ou é da essencialidade. Mas a pessoa é existência, e existir é aparecer e depois desaparecer. Então nós somos seres, essencialmente falando, e ao mesmo tempo nos manifestamos existencialmente. E aí vem uma questão importante: o espírito em si não muda, não é ele que evolui como nós estamos acostumados a falar. O que evolui são as manifestações dele na ordem da existência, mas ele em si, ele é originalmente uma criação divina, e sendo divina a criação, ela já é em si mesma, como potência não expressa, portanto, perfeita. Não há possibilidade de se admitir que um ser perfeito gere a imperfeição, mas ao gerar o ser criado, ele agora precisa manifestar essa potência. E assim como a criança não mostra tudo que é como adulto, como será como adulto, assim também, na ordem da manifestação existencial, o ser não se manifesta plenamente desde as suas origens. Daí porque a sua primeira manifestação é ainda marcada pela simplicidade e pela insciência, que alguns traduzem por ignorância. Mas não é que ele não tenha em si próprio já definido essa potência. Então, qual é mesmo a tarefa da educação? Vejam vocês que diferença de linguagem. É fazer aparecer na ordem da existência a natureza divina da própria essência. Em outras palavras, não é ensinar nada para colocar no outro, é fazer surgir, facilitar o surgimento, porque cada ser já traz em si a marca do divino, e é isso que precisa se expressar na vida cotidiana. E como é que isso se dá? Aí nós vamos compreender que há uma ascese, e amanhã vocês verão essa temática, que vai da manifestação no nível do átomo até o nível do arcanjo. Então, há uma ascese que nós chamamos de evolução, mas muito além, vai um outro conceito diferenciado da evolução biológica, porque a evolução da forma é uma expressão limitada da evolução da manifestação da essência. Então, as formas materiais, sejam elas minerais, vegetais, animais, humanas, são expressões transitórias constituídas para cada vez mais fazer com que o ser que se apresente na existência e, portanto, na ordem natural das transições ou das impermanências, até que isso se torne pleno, isto é, a essência seja plena na existência. Aí todo mundo será filho de Deus, viverá no reino dos céus, na experiência da consciência de totalidade, e saberá algo muito interessante, que entre nós e Deus nunca houve distância nenhuma, foi invenção da manifestação limitada do processo evolutivo. Então, educar hoje, nesses tempos que nós estamos colocando, significa fazer uma parcela da dinâmica da evolução no estágio humano. Mas aí entramos num detalhe muito importante: estar humano, por mais brilhante que seja, não é grande coisa não, porque precisamos estar divinamente no mundo, e isso então, o simples estar humano é muito trivial, é muito comum, mas está longe da nossa potencialidade. Quando a gente vai estudando o livro O Espiritismo, aí se recorda logo, nos estudos morais principalmente, ou do Evangelho, de uma mensagem chamada O Homem de Bem. E a gente olha e diz, puxa, para chegar lá está tão complexo, ser este homem de bem com essas qualidades, as chamadas virtudes, e por aí vai. Pois bem, o homem de bem é apenas um passo necessário
para transcender o homem. Porque enquanto for homem, é muito limitado, mesmo que seja de bem. Aí vocês vão ler no próprio Livro dos Espíritos que a tarefa das pessoas é gravitar em torno de Deus. Já mudou o tom. Agora é gravitar em torno de Deus. A consciência não vai ficar tão fixada no corpo. Mas se vocês lerem a escala dos espíritos, Allan Kardec vai dizer que os espíritos, nós também somos espíritos, são imperfeitos, tem uma terceira ordem, depois tem uma segunda ordem, até que chega a primeira ordem. E na primeira ordem, o sujeito é espírito puro, bem-aventurado, co-criador cósmico. Ora, isso está dizendo que, muito além do humano, nós estamos marchando para esse estágio de plenitude, de co-criador cósmico, espírito bem-aventurado. Alguém aqui já se sente assim? Pode levantar a mão e até ir para casa, porque é inútil a palestra. Pois bem, então o nosso sonho educacional não é dirigido simplesmente para a existência corporal, e nem mesmo para fazer cidadãos do bem pura e simplesmente. É pouco sonho, é pequena aspiração. A nossa grande tarefa é fitar esse horizonte que pode nos parecer distante em princípio, mas que deve ser o nosso norte, caminhar para se sentir espírito. Ainda hoje, conversando com uma pessoa com demandas corporais intensas, o sofrimento de estar com uma neoplasia, com metástase, se tratando, ela ficava dizendo: eu estou estudando a minha fé e vejo que ela oscila, mas ela oscila em função de uma variável, o merecimento. Eu não sei se eu mereço isto ou aquilo. E aí, quando nós conversarmos, chamou-nos a atenção que, na verdade, o merecimento dela estava centrado no corpo ainda. Eu disse: olha, a nossa grande tarefa nesse momento da vida, que já vivemos há algum tempo, é contemplar a história e verificar que a gente tem sonhos muito pequenos, muito limitados, de viver bem no corpo. Mas viva 100 anos, e daí? Daqui a pouco vai, né? Eu encontro pessoas de 95, como Dona Rosa, minha mãe, e fico olhando assim, como é que é a vida psíquica dela? Daqui a pouco, isso não é a nossa realidade. É preciso, então, que a gente descubra a consciência de imortalidade na vida física. Isto é, o espírito comandando a consciência. O que os psicólogos da área junguiana, o self, que é imortal, condicionando agora o ego, que é transitório e está se defendendo. Então, essa consciência de ser espírito deve permear todo o nosso projeto educacional. Porque enquanto nós tivermos este modelo de consciência, vamos construir esse tipo de realidade com algumas tinturas diferentes, que é a realidade corporal, acentuada pelo medo da morte e vivendo para ter o máximo possível em função da necessidade de se sentir protegido na vida cotidiana. Então vocês já começam a perceber que educar, como nós estamos falando, é uma árdua tarefa que vai para além dos saberes cognitivos tradicionais, até mesmo das habilidades psicomotoras que devem ser utilizadas, ou mesmo dos domínios afetivos, volitivos, mais consentâneos com a contemporaneidade. A nossa tarefa é muito mais significativa e árdua. É colocar na trilha do cotidiano, da experiência pedagógica, as ideias mais transcendentais possíveis e que reverberam na prática da vida das pessoas. Então essa é a ideia base. E como é que a gente pode fazer isso? Em primeiro lugar, aprendendo algumas lições que nós chamamos preparatórias para escolher a didática. Nós precisamos ter uma cosmovisão diferenciada, ou o nosso paradigma. Vejam vocês, o paradigma espírita já nasce com características muito peculiares e contrárias à época. Contrárias por quê?
Porque no século XIX dominou uma espécie de divisão das esferas culturais, a ciência de um lado, a filosofia do outro, a religião no terceiro lugar e a arte no quarto. Eram as 4 esferas culturais que tinham ganho autonomia para criarem seus métodos e suas práticas. Mas aquilo que foi uma vantagem no início, que era a diferenciação para crescimento, virou esgarçamento, separatividade, incomunicabilidade e depois guerra mesmo. E o que é que aconteceu? Aconteceu o mesmo que houve na Grécia Antiga. A filosofia submeteu tudo ao seu talante. Na Idade Média, a teologia dominou tudo. Agora era a era da ciência, o cientificismo. E um cientificismo que tinha uma certa base nas estruturas de pensamento sensório-racional. Daí a gente vê que a ciência diz, à época, que o que interessa é o que é percebido. E o que é percebido só pode ser pelos 5 sentidos. Logo, o que vale é o material para ser pesquisado. O resto é resto. Resto adolescente, resto infantil, como dizia Augusto Comte sobre a questão da filosofia, da questão da religião. Religião é a infância da humanidade, era o discurso. Filosofia é a juventude da humanidade. Ciência é o ápice. E arte não é nada. Impressionante como a época era assim. Ora, o Espiritismo chega e diz: olha, vamos rearrumar a casa. Começa se fazendo empiricamente uma ciência no modelo tradicional. Depois se escreve uma filosofia de base espiritual, segundo uma das edições do Livro dos Espíritos, já tem esse título geral. Depois diz que faz uma aliança entre a ciência e a religião, via filosofia, e ainda escreve a evolução da arte como um complemento da história. O professor Pierre Rivaio, que era um psicólogo internacionalmente conhecido, numa das bancas de mestrado na Universidade Federal da Bahia, diz que nós vimos em Allan Kardec, dizia ele, o pioneiro da religação das esferas culturais, porque os outros se falharam, agora você religa, mas não religa de qualquer jeito, é porque as esferas culturais no modelo espírita, na nossa cosmovisão, elas se prestam a um entendimento mais vasto, porque tem seres participantes interexistenciais. É a primeira vez na história da humanidade que se constrói uma comunidade interexistencial de produção do conhecimento. E então nós já vemos que temos aí uma base importante para os nossos afazeres pedagógicos. Nós temos que repetir essa história nos padrões do século XXI, comunidades interexistenciais produzindo conhecimento, como foi a série de livros que Kardec produziu. Ora, ao fazer isso, nós já estamos dizendo que discordamos da limitação que o materialismo deu à época, à visão de mundo. É bom lembrar que Marx conheceu as mesas girantes, não sei se vocês sabem disso, e comentou. Ele viu e não enxergou o que Kardec enxergou, é uma questão de perspectiva. Ele diz que era o novo fetiche da burguesia, ficar brincando de mesas girantes. Foi tudo que ele conseguiu enxergar. E com o seu brilhantismo dentro do reino da matéria, daí o materialismo histórico e dialético, ele não conseguiu enxergar nenhuma transcendência. E chegou a dizer, os seus pósteros, que a religião era o ópio do povo. Depois ele não chegou a ver, mas em muitos lugares o ópio virou a religião do povo. Inverteram, né? O ópio aqui simbolizando a droga, é a religião de muita gente. Mas ao não perceber isso, ele fez uma limitação histórica e epistemológica para o projeto pedagógico que veio se desenvolver. E aí entramos no outro conceito. Agora que somos espíritos que atuamos em mundos variados, que nós chamamos de interexistenciais, como é que essa manifestação evolui? A época, no século XIX, a evolução era darwinista, era o papa da evolução da época, embora existisse um espírita chamado Russell Wallace, que pensou as mesmas ideias, mas na perspectiva do espírito. Mas ele é pouco conhecido até nos meios espíritas. E o que acontece?
eles vão narrar a história das formas, mas não perceberam a história da consciência que anima as formas, que era do espírito. Então nós temos toda um crescendo de possibilidades, mas ao mesmo tempo um crescendo de manifestações do ser. E aí temos parâmetros para saber se estamos evoluindo. Nós temos pelo menos 4, 5, talvez 6 parâmetros que hoje são mais utilizados. Toda evolução, ela aumenta a complexidade da forma, né? A complexidade dos seres atômicos, as moléculas do reino mineral, depois as células, depois os organismos, é uma complexidade de forma crescente, né? Agora estamos criando complexidades, curiosamente não físicas, no sentido corporal. Por exemplo, as redes virtuais que estão funcionando é uma complexidade que nós estamos criando para além da individualidade corporal. Vocês já notaram como as pessoas estão afetadas hoje pelas redes sociais? Eu vejo gente se desesperando, porque teve 13 candidatos e achou que nenhum prestava. Ou achou que um outro prestava e agora se digladiam. Eu fico olhando e dizendo assim, interessante como é que se constrói a dinâmica de uma nova estrutura, no caso a rede social, bem mais complexa do que nos tempos do repórter Esso, né? Que a notícia chegava com aquele tom. Então, as pessoas estão nesse estágio de construção. Mas ao mesmo tempo é curioso verificar que toda a evolução da complexidade das formas foi descrita como uma forma de sobrevivência do mais apto e da competição. E é por isso que a moda é ganhar, levar vantagem, estar na frente, contabilizar de alguma forma algum ganho, porque todo o pensamento até agora, até recentemente, dizia que a evolução foi competição. Só mais recentemente é que uma bióloga chamada Lynn Margulis começou a mostrar que a biologia por competição não daria na evolução das grandes espécies, das grandes transformações. E um físico quântico chamado Amit Goswami começou a mostrar que se fosse por adaptação, seleção e competição, a gente não teria saído nem do reino mineral, não teria conseguido, porque é improbabilíssimo conseguir se construir um olho, por exemplo, por mutações aleatórias casuais. Só para fazer uma das enzimas por aleatoriedade, se levaria mais do que o tempo de vida existente na Terra. E mais ainda, ele vai mostrar que há lacunas que são pontos de transformação que ele explica com base em colapsos de ondas quânticas. Mas o Espiritismo já tinha dito, é ingênuo pensar, Leon Denis falava assim, é ingênuo pensar que jogando letras ao acaso vai sair um poema de Victor Hugo. Pelo amor de Deus, letras ao acaso, quando caírem no chão, dão um poema. É querer demais da aleatoriedade. Então, isto que era a rotina e que está ainda, digamos assim, dominante na cultura nossa do cotidiano, a competição, o mais apto merece mais, o meritório é premiado. Isso é uma história fixada na noção materialista de evolução. A nossa é outra, só há evolução clara, nítida, enriquecedora quando há cooperação, quando há integração. Então, na integração nascem formas diferentes, com novas propriedades, novas possibilidades. E o exemplo mais simples vem da química. Se nós estudarmos tudo sobre hidrogênio e tudo sobre oxigênio, nós nunca saberemos o que é água, enquanto não juntar numa ligação química, porque a água é outra ordem natural, outro modo de existir. Então, não dá para derivar do hidrogênio nem do oxigênio as propriedades da água. A mesma coisa se nós fôssemos fazer isso em psicologia social e fôssemos estudar um casal estudando A e estudando B. Não vai saber o que é o casal, porque o casal é uma novidade na interação que nasce dos dois. Então a gente não vai derivar uma situação de outra situação, de dois estudos isolados.
A evolução é isso. Então, ela caminha da fragmentação para a unidade. E é que nós chamamos monismo, mas monismo não da matéria, monismo do espírito, a unidade cósmica centrada em Deus. Ora, esta é uma novidade para a gente analisar se estamos evoluindo, se as pessoas estão evoluindo. Quanto mais separatistas, menos evoluídas elas são. Você já tem um parâmetro claro aí. Quanto mais elas tendem à fragmentação, é porque não percebem a novidade que a totalidade expressa no nível mais complexo. Daí a gente dizer que a gente caminha do infinitesimal para o humano, do humano para o absoluto ou infinito. Isto é integração. Mas além da integração e da complexidade, a evolução tem uma característica que é aumentar o nível da consciência. Nós vamos ficando cada vez mais conscientes, no sentido abrangente da palavra. Não é a consciência tipicamente humana. Mas imaginem o seguinte, a consciência geográfica nossa. Antes a gente era um planeta que tinha estrelas para nos deleitar, criadas para isso. Olha que ideia nós tínhamos. Plano, relativamente pequeno. O universo que nós conhecemos hoje é impressionante. São bilhões de galáxias, imagine de planetas. Repare como a consciência do espaço ocupado pela matéria ampliou. E o que é curioso, dizem que o universo detectado não chega a 15% de toda a matéria, porque tem um negócio aí chamado matéria escura, que está muito além disso. Então a nossa consciência ampliou. Quando Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil, foi que ele disse: Ilha de Veracruz. Olha só, o Brasil era uma ilha. Era tudo que ele percebia. A consciência espacial aumentou drasticamente. Mas não aumentou somente a consciência espacial. A consciência temporal também aumentou. Nós somos capazes de conceber tempos enormes, números grandiosos a partir da viagem da luz, e por aí vai. Mas aumentou também muito a autoconsciência. A espécie humana, Homo sapiens, é quem consegue dizer eu sou eu. E o cidadão aparece praticamente há 200 anos na Revolução Francesa com uma Declaração Universal dos Direitos do Homem, da pessoa. É a autoconsciência, porque antes nós éramos membros de algo indiferenciado. Eu me recordo que na minha terra eu não tinha nome, não. Eu era o filho homem do meio de seu peixinho. Vocês lembram que é descendente de Sacá, descendente de Davi? Você não tinha identidade pessoal, não existia isso. A autoconsciência é algo em construção, nossa. E essa autoconsciência nossa vai se ampliando. Vejam vocês, agora nós temos pessoas que fazem viagens espirituais. A autoconsciência vai além do corpo, porque agora ele detecta o próprio perispírito, como nós chamamos. Essa autoconsciência de espaço também está modificada, porque agora há uma relação com outras dimensões, e por aí vai a ampliação dessa consciência. Agora, o que é mais interessante é que nessa ampliação da consciência, o eu se afirma e depois ele se amplifica de tal maneira que vai quebrando a separatividade pela integração. No início, o eu só sou eu. E porque o eu só sou eu devo garantir a sua existência, garantindo o que ele precisa. Como o básico dele é corporal, ele precisa de atender necessidades fisiológicas, de segurança, é preciso que o eu se desdobre no meu. É preciso que haja o meu. Daí a noção de propriedade. No início a gente vai construindo essa consciência de propriedade. Antes era uma indiferenciação total. Se vocês olharem as tribos caçadoras, coletoras do início das civilizações, ninguém tinha nada. Era caçando, comendo, pescando, comendo, não tinha plantação, olhando as frutas, comendo, mas ninguém tinha propriedade de nada. Alguns chegaram e disseram, que vida comunista. Não tinha nada de comunista ali.
era a exploração do disponível sem noção de propriedade. Mas quando se cria a agricultura, aí começa a demarcação. Agora é meu terreno, é minha colheita, é meu isso. Mas ao fazer isso, há claramente uma diferenciação de identidade. E aí começa a história que vai dar no nosso capitalismo, né? E que um barraqueiro serriense muito bem caracterizou. No agosto friorento lá de Serrinha, ele gritava: é por isso que eu digo, comigo é assim, farinha pouca, meu pirão primeiro, e coberta curta, eu durmo no meio. A farinha pouca, meu pirão primeiro era fácil de se captar a mensagem. Coberta curta, eu durmo no meio. Vai no frio de Serrinha de agosto e veja por quê. Dormindo no meio, a coberta deve dar para 2, não para 3. Então, no meio tem sempre coberta, aí ainda tem o calor dos dois. O rapazinho aí é bom, apropriação para levar a vantagem. Esse é o estágio da autoconsciência que nós nos encontramos, né? A gente está no estágio da propriedade, evolutivamente falando, porque o corpo domina a consciência corporal domina o significado de vida, e assim nós agimos no mundo. Então não pense que isso vai mudar pura e simplesmente porque alguma liderança governamental vai resolver esse problema. Não vai, porque o problema está na autoconsciência, no estágio em que a pessoa se encontra. Aí ela vai evoluir e vai chegar um momento que a propriedade, que era o grande avanço civilizatório, passa a ser o grande entrave civilizatório. As pessoas vão deixar de querer ter. Já imaginaram essa época? Isso é evolução por uma consciência do ser que se é e sabe que ter só serve num estágio da evolução. Depois disso, superado isso, não precisa mais. Querem um exemplo? Jesus falando para o mancebo rico. Depois dele fazer todo o teste ético, social, seguindo a lei e os profetas, agora vai, venda tudo que tem, dê para os pobres. Siga-me, terás o tesouro da vida eterna. Ora, quem tem autoconsciência da vida eterna, não precisa de tesouro nenhum material, domina as leis da matéria e resolve todos os problemas. Então a nossa educação deve mostrar esse fluxo evolutivo da autoconsciência. Então, complexidade, elevação da consciência, integração, cooperação, e tudo isso é o substrato do que nós chamamos amorização. No fundo, nós concordamos com João, o evangelista, quando diz: Deus é amor. Ora, se Deus é amor e eu sou um retalho, um recorte do divino, eu também sou amor. Mas que amor é? O amor, na essência, é pronto, mas na existência ele começa limitado na sua expressividade. Então nós vemos a descrição muito bem feita de Alexandre, o guia espiritual de André Luiz, missionário da luz, mostrando que a união de qualidades, ela é cósmica. O amor é quem provoca toda essa união e unificação. Então ele vai mostrar que a gravitação universal é o princípio da união, que a interação atômica é também a união entre os átomos, a amorização entre eles. E aí a gente simboliza isso com uma linguagem mais técnico-poética. Um dia um átomo de sódio se sentiu tão solitário que procurou companhia e achou um átomo de cloro. Foi uma ligação forte, rolou a química, e ela fez uma ligação iônica e criaram o cloreto de sódio, o sal de cozinha. Nunca mais a vida foi insípida. Não fica mais romântico assim? Eu não completo a tríade, mas há complementos. Alguém disse, e um dia chegou um átomo de flúor e deslocou o átomo de cloro e começou o problema do triângulo amoroso. Um querendo tomar do outro, aquilo ali. E o outro chegou e me disse, e você já viu que existiu um que já era muçulmano? Como? Queria logo 4 ligações? Quem disse? O carbono. Danadinho, logo 4 ligações. Aí um outro completou, pois na química também tem a turma que não está tão definida como a gente gostaria. Ou é polo alcalino, ou é polo halogêneo, ou é polo doador, ou é polo receptor. Tem a turma do meio. E como é que a turma do meio se manifesta?
ligando-se com um ou com o outro, é bi. Então tem o manganês que se une ao potássio e ao oxigênio de vez e forma o permanganato de potássio, que alguns conhecem para tratamento de uso, mas está ali a base das variações das famílias e das construções e a amorosidade emergente. A gente vai ver isso no reino vegetal de várias formas. Eu descobri outro dia que a osfera, uma célula que existe nos pteridófitos, que são as samambaias, ela exala um perfume para atrair o anterozoide. O feminino já era sabido naquela época, já atraía pelo odor, e o anterozoide viaja feito um condenado, porque o macho sempre macha mesmo, viaja para encontrar, disputando uma vaga. Aí ela escolhe o que ela quer, não é o primeiro que chega, não, é o que ela quer. Então eu digo, veja você como é a vida das polaridades já existentes a essa época, até que chegamos na fase humana, e essa amorização então vem num crescendo. A gente tem na fase humana descrições de 10 níveis de expressão amorosa, 10 níveis. 4 vêm da velha Grécia, mas os 4 foram subdivididos por Jean-Yves Leloup e mostra as variações. Vocês vão ver os amores como são de diferentes graus. O primeiro amor primeira fase do amor é o amor devorador. Eu vou usufruir tudo do outro, mas o outro não importa não. Lembra a criança recém-nascida mamando no peito da mãe? Ela nem se lembra que tem mãe, nem sabe disso, ela quer o leite e o prazer de mamar. Quanto à mãe, o problema é dela existir. Esse é o amor devorador que alguns querem levar até para a velhice. Sugador, e algumas pessoas vivem isso, depois saem fraquinhas, umas e outras fortes, sugou tudo, o fluido vital foi nesse bolo. Depois vem um amor mais apaixonante, que é lembrado pelos gregos como o amor de Eros, que não é simplesmente erótico no sentido tradicional, é o vínculo com o outro existe, mas existe para mim, é fundamental que seja para mim, e eu estou disposto a fazer tudo para ele ser feliz, desde que seja comigo. É assim. E aí vocês vão ver as histórias passionais, de possessividade, porque é para mim. Você existe, você vale, mas para mim. E se você disser assim, mas eu farei tudo para você ser feliz, aí a pessoa responde, então me entregue aos braços de fulano, aí eu te mato. Só pode comigo, E são as paixões que tomam conta das pessoas, que eu aconselho terem todas entre os 12 e os 15 anos, porque o coração aguenta. Depois disso fica difícil, O coração de hoje é mais frágil. Em suma, paixão deixa o indivíduo fora de si, dizia Descartes, que paixão é um pensamento confuso. Vocês já notaram como os apaixonados são tanto quanto confusos? E fazem coisas inacreditáveis, parece que estão dopados, drogados, jogam flores de helicópteros, histórias assim fantásticas. Eu me lembro de uma pessoa apaixonada que me contou a seguinte história. Ela estava às 11h30, 11h15 mais ou menos, em Salvador, e aí a sua paixão entrou em contato, ligando, e ele disse assim, como quem diz, coisa de baiana, disse, é tão bom se eu almoçasse com você. Ela fez, sim. Disfarçou, desligou, pegou o carro e saiu. 12h20 estava em Feira de Santana. Eu digo, a que velocidade você foi? Ela disse, a 140 por hora. Eu digo, é uma apaixonada, é assim que se morre na estrada, com facilidade. O outro nem estava tão interessado no almoço, mas é aquela coisa que toma as pessoas, Eros dominante, é interessante na adolescência, mas na meia-idade infarta com uma velocidade incrível. Então viva e se vacine, passe dessa fase, aí você vai entrar em uma outra situação mais elevada. A gente precisa trabalhar isso na educação, que é a base do pensamento evolutivo. Aí vem aquele que os gregos chamavam de filia, uma amorosidade suave, terna, carinhosa e cada vez mais não possessiva. Eu me sinto bem em vê-lo feliz, mas não me importa se seja comigo, porque já não há mais dominação e submissão, e o outro não vive pela carência que eu penso que tenho.
Isso é fundamental. Se os casais vivessem isso, a vida seria um mar de rosas e sem espinhos ainda por cima. Por quê? Só viria perfumes, porque o que eu mais quero é que você se sinta ótimo. Mas eu vou me sentir ótimo na Cochinchina. Que importa numa distância entre nós, onde você estiver, não se esqueça de mim. Vai lembrar de Roberto Carlos, né? Ou melhor, onde você estiver, você vai ver que eu estou, porque a distância não nos separa mais. Nós estamos ligados pelo uno da confiança, ou do além da confiança e da desconfiança. Nós vivemos tão bem que quando você se faz onda do mar, eu me faço areia da praia para acolhê-lo. Olha que romântico. Vocês gostam, né? Pois é, imagine se eu fosse ser um sedutor hoje. Ave Maria. Lá vai. Então vocês veem que é outra história. Agora é uma genuína alegria de estar convivendo. É outro nível de amorosidade. Até chegar em ágape, que os gregos falavam. Que tem subdivisões, e um deles chama-se charis, que dá a ideia de caridade, amor, suprema excelência, de Paulo aos Coríntios. Aí, meu caro, você está simplesmente expressando a amorosidade sua e não tem a quem. É verbo intransitivo, o verbo amar. Simplesmente é uma expressão do amor. Eu sei, eu sinto a minha natureza, e onde eu chego a depender do estímulo, ele se apresenta dessa forma. Então, não há vínculo mais pessoal, é transpessoal. Vocês já viram a evolução? Ensinaram isso a gente na escola? Como crescer nessa direção? Fundamental no nosso processo evolutivo. Mas temos mais ainda. A nossa educação pode olhar a essência e a existência. E a existência é multidimensional. Nós estamos acostumados a ver 2 ou 3 dimensões no currículo comum. Mas vocês sabem que nós temos uma dimensão cognitiva, mas não simplesmente informação. Nós precisamos aprender a estudar, a deliberar e a atuar na nossa evolução mental. Nós não sabemos nem o que é isso, como é que a mente evolui. Nós pensamos usualmente que todo mundo tem uma mente racional, analítica, num estágio pronto. Como se isso fosse uma marca do humano, está definido. Não. Há diferentes níveis de trabalho mental e hoje se descreve 10 níveis de consciência que envolve a mente de alguma maneira. 10 níveis. Acima do racional analítico, tem mais 5 níveis já propostos e definidos. O que é uma mente intuitivo-sintética? Quem sabe? Quem é que usa isso? Que é uma mente visiológica? A gente não está acostumado a pensar nisso. O que é uma mente místico-unitária? Mas a gente vai encontrar isso, não com essa linguagem, na obra de Leon Denis. Está lá expresso o que é o caminho, os 3 caminhos que ele propõe para o desenvolvimento da mente. O caminho da introspecção, o caminho da contemplação e o caminho da transcendência. Usando a vontade, que ele chama de potência da alma. Então nós temos que fazer uma educação mental muito além do informacional, ver como as pessoas crescem, se desenvolvem, amadurecem para chegar em outros estágios que não esse que nós estamos acostumados. Porque um dado importante, vocês já notaram como a mente argumenta qualquer coisa? É só você arranjar um pretexto e ela arranja o argumento para provar por A mais B que aquela coisa é válida. Você é capaz de provar que pau é pedra, que pedra é pau, a depender do interesse que você tem naquele momento. Ainda ontem eu vi um advogado, ele trouxe uma novidade para a gente. Ele é advogado e filósofo. Ele disse: vocês sabem de onde vem a lei? As leis, quis dizer isso, da vontade arbitrária e pessoal de alguém ou de algum grupo. Foi assim, criado assim, acabou. Agora a lei funciona porque os outros concordam que naquele momento ela está valendo. Aí eu perguntei, como é essa história da lei que diz que a pena pode ser de 3 a 12 anos? Como é que o juiz decide? Ele disse, cada juiz é uma cabeça, cada cabeça é uma sentença. Ninguém sabe o que vai sair dali. Ele vai dizer, não, eu acho que 3, o outro, não, eu acho que é 5, eu acho que é 7, eu acho que é 12. Mas eu acho, não tem nenhum parâmetro
matemático para definir. Eu até perguntei para ele: ei, vem cá, e como é que vocês definiram que os erros, as transgressões da lei são compensadas na sociedade pela privação da liberdade? Por que não pelo aumento de trabalho? Coloquei essa questão para ele. Ele disse: ninguém nunca pensou nisso assim, não. Mas vai pensar, porque privar da liberdade resolve a transgressão? Com exceção dos casos de privação da liberdade para evitar a destruição dos outros, eu entendo, mas 1001 transgressões, eu acho que podia ser outra forma. A gente precisa estudar mais filosofia do direito. Isso é a mente pensando, a mente argumentando, a mente atuando. Isso é só uma dimensão que a gente precisa estudar. Agora imagine a dimensão espiritual, que está na ordem do dia. Como é que a gente desenvolve? Já existem estudos sobre a fé, a escala de fé que você desenvolve. Alguém já trabalhou aqui desenvolvendo a fé? Foi orientado, tem uma maneira de construir a fé? Não tivemos nada disso, pois já existe isso. Nós temos uma dimensão emocional, e eu acho que está na hora de trabalhar muito bem essa dimensão emocional, porque os ânimos brasileiros parece que voltaram à pedra lascada, do sílex. Eu vejo coisas que eu digo assim, engraçado, eu via isso naquelas torcidas organizadas dos hooligans, ou torcidas, algumas corintianas e palmeirenses às vezes, o Brasil não é muito tanto, mas vi em torcidas assim. Agora voltamos para isso, para a área política. Digo, engraçado, a gente pensa miticamente que um sujeito lá em Brasília vai decidir os destinos do país. Olha que ideia mais imaginária, como se tudo fosse definido lá em Brasília. E eu conversei com gente muito próxima, e uma das queixas de algumas pessoas em Brasília era essa: a gente não decide quase nada, a gente pensa que decide. Mas a estrutura leva para lá e para cá, é uma máquina social, o termo é bem antigo, montada, que você pensa que vai chegar lá e não vai. E a gente discute hoje com a intensidade, porque o equilíbrio emocional, o desenvolvimento da escuta do outro, praticamente é inexistente na nossa cultura. Nós não sabemos o que é isso, escutar o outro sem intervir, sem contestar, simplesmente escutar para perceber como é que é o mundo dele, como é que é a experiência dele emocionalmente. A gente não sabe o que é isso. É uma aprendizagem isso. Mas há uma dimensão que é valorativa. O que é que vale? Como é que a gente decide o que é que vale? Que critérios nós usamos? Como é que evolui a dimensão valorativa? A gente não trabalha isso. A gente fala em valores de um modo geral, responsabilidade, honestidade, isso e aquilo, mas há graus de honestidade, há graus. Se vocês lerem um livro chamado A Grande Síntese, tem uma frase lá que é assustadora para todos nós, ou então tranquilizadora. Vou explicar por quê. Porque ele diz o seguinte: na minha ética, furta todo aquele sujeito que não faz o melhor que pode em todos os momentos da sua vida. Na época que eu ensinei isso em juventude, eu botei um disco do lado, e a música era: se gritar pega ladrão, não fica meu irmão. Porque com esse critério não tem honesto na praça. Não tem, porque quem é que viveu a vida inteira fazendo o melhor que pode, nos seus limites? Tem dia que a gente está, como quem partiu ou morreu, não produz mesmo, vejam vocês como a ética é diferente. Mas tem uma outra ética que é de Gandhi, que é exigente. Não me é lícito ter propriedades quando o povo inteiro ainda passa fome. Você já imaginou que enquadramento levaria a isso? É outra ética, completamente diferente da que nós estamos acostumados. A ética da ahimsa, que é a força-verdade, foi traduzido por não violência. Você imaginou que é isso nos dias de hoje? Olha, eu não quero, em hipótese nenhuma, combater meu adversário. Eu quero que ele sinta que eu o amo e pode se converter a uma nova ideia. Vocês já imaginaram lidar isso na atualidade? Eu fiz recentemente uma proposta desafiadora aos espíritas, antes do primeiro turno das eleições, disse o seguinte:
eu queria que a gente passasse os próximos 8 dias amorosamente, no mais alto grau, orando só por 13 pessoas no país. Vamos mostrar o nosso amor a 13 pessoas pelas vibrações psíquicas. 13, os presidenciáveis. Eu vi reações corporais assim, para todos? Não dá porque a gente não consegue nem amar os candidatos a presidente, quanto mais os inimigos. A emoção nossa, o sistema de valores nosso interfere de tal maneira que a gente não consegue. Tudo isso é projeto de educação que nós precisamos realizar. Mas a nossa vida é muito mais vasta. Nós temos volições, claro, nós temos a nossa dimensão corporal, nós temos as dimensões relacionais, que são interpessoais, grupais, comunitárias, ecológicas, e nós temos a nossa novidade, nossas relações interexistenciais. A gente precisava estudar isso. Vocês têm conversado com seus guias espirituais? Têm ouvido mesmo? Têm tido proximidade? E eu convivi com a irmã Dulce, que pelo que ela dizia, ela era íntima de Santo Antônio, porque de vez em quando dizia, Santo Antônio mandou dizer, Santo Antônio me disse. E a senhora fala assim, e eu mandei dizer a Deus, eu digo, a senhora também é íntima de Deus já? Tem que falar com ele. Ela me disse, de vez em quando você tem que ser, incisivo, porque senão ele não atende não. Eu digo, mas a senhora tem uma intimidade aí? E ela virava para mim e dizia, porque você não tem fé, você acredita na previdência humana. Eu era médico do INAMPS, da Previdência, né? Olha o que ela dizia em 1986, a previdência humana nunca dará certo. Bom, eu já estou em 2018 e ela não deu certo, né? Está aí encrencada, que só ela. Digo, não vai dar certo por quê? Diz, porque é humana. Enquanto ela for humana, ela não vai conseguir resolver o problema, porque está limitada pelo humano. Ela precisa ser, dizia ela, providência divina. Esse diálogo interexistencial. Um dia nós recebemos uma carta, quer dizer, a enfermeira recebeu uma carta e me mostrou. Era a carta de Santo Antônio para a enfermeira. Santo Antônio assinou a carta. Eu digo, será que foi psicografia isso? Claro, a letra era de irmã Dulce. E ela dizia assim, minha cara Eurídice, minha afilhada irmã Dulce, gostaria de, ficará muito feliz se inaugurar o hospital com todos os leitos ocupados. Você já inaugurou um hospital desse jeito? Só lá. E aí ela descrevia por quê, não sei o que, uma carta razoável, assinado Santo Antônio. Está pronto, eu digo. Ela deve ter algum mecanismo de vínculo. Pois nós temos também, por que não? Por que não podemos ensinar interexistencialidade, vida onírica, estados alterados de consciência no nosso currículo, como forma de desenvolvimento? E é claro que tudo isso pode ser visto como 3 movimentos da evolução, que são os 3 movimentos básicos da educação. O movimento 1 que vem da Grécia, o amor a si mesmo pelo conhece-te a ti mesmo. É um movimento básico. Eu preciso saber em que estágio eu estou para me cultivar, me programar, me fazer crescer. Depois o movimento 2, que é o da alteridade. Está um nome bonito agora, alteridade, inclusividade. Eu preciso, de certa forma, incluir o outro, de tal maneira que ele não seja mais outro. Aí a inimizade desaparece. E essa inclusão se chama caridade, a amorização, a descentração, a percepção do outro. E o terceiro movimento, que também é fundamental e que está em descrédito no Estado laico, eu preciso transcender o humano. Melhor ainda, transcender a criação. Isso só se faz por vivência do sagrado. Daí a necessidade da adoração, da supercentração, como alguns chamam, da consciência do sagrado na vida da gente. A gente precisa fazer isso. Desenvolver a qualidade de ver com o que os antigos chamavam o olho do espírito. Tem o olho da carne, o olho da mente e o olho do espírito. E como espíritos realizarmos essa tarefa. E ao fazer isso, nós desenvolvemos então uma característica bem curiosa e essencial. Toda a nossa tarefa educativa é para nos transformarmos em algo divino na manifestação.
Vejam vocês, pela introspecção, pelo autoconhecimento que a gente vem difundindo, pelo menos nos arraiais espíritas baianos, você vai chegar ao seu âmago do ser, vai ultrapassar a existência e chegar na essência. Ao chegar na essência, o que você realmente é, você vai se perceber divino e aí vai perceber Deus. Daí o reino dos céus, o reino de Deus está no seu interior. Nós diríamos até mais completamente, é você mesmo velado pela existência. Esse é o primeiro caminho. Mas você pode ver a Deus na contemplação, olhando o mundo, olhando os outros, porque agora você se integra com o cosmos e percebe a grande lei, o funcionamento das leis cósmicas, e percebe a matriz de tudo isso, que também é Deus, pela contemplação, que é a inclusão do outro, o outro aqui no sentido mais vasto possível. Mas você pode ir para uma terceira via, que é mergulhar em algo transcendental, hoje chamado de experiência luminosa, experiência do sagrado, e perceber o chamado Deus transcendente e nele fazer a sua vida em comunhão. São três movimentos que se integram na mesma lógica que eu mencionei anteriormente, que são de amorização. Esse é o nosso projeto de educação. Como fazê-lo? Aí a gente vai ver no encontro estadual de Espiritismo. Como é que a gente pode transformar isso em um projeto pedagógico, prático, que dê conta das necessidades do mundo, mas transcenda as necessidades do mundo? Que seja tão bom como os colégios dos meus tempos. Eu acho tão interessante, no meu tempo o colégio público era ótimo, era tão bom que colégio particular só se salvavam os confessionais, o resto tinha um apelido, tinha uma frase que definia: papai pagou, filhinho passou, não prestava nenhum. Hoje se fala, porque o ensino público, por que ele está desse jeito? Para nós não é simplesmente porque decaiu em termos de conhecimento formal, é porque falta sentido à vida, novo paradigma que dê conta daquilo que alguns estão chamando de civilização do cansaço. Isso está cansando, é preciso ir além, e esse é o desafio dos espíritas, porque nós estamos no mundo para superar o paradigma materialista, não simplesmente para sermos homens de bem, comportados, pagando imposto em dia, pura e simplesmente acatando as leis, é para desafiarmos o mundo e as leis. Se nós não fizermos isso, não valeu a pena se dizer que o espiritismo era a volta do cristianismo original. Os cristãos de antigamente desafiaram o Império Romano, e a gente desafiou o quê? Quem? Com 1% da população à época, eles abalaram as bases do Império Romano, não conseguiram controlá-los. 1%. Com 2% de espíritas na Bahia, algo foi abalado? Eu tenho a impressão que não. Algo social importante? Não, é por isso que a gente está pregando a mudança em época de transição, que nós chamamos de os participantes dela de os evolucionários, tão revolucionários que trabalham com o pensamento evolucionário, que mudam os métodos de fazer mudanças, porque tudo que está aí, tudo que está estruturado é laico e é materialista, portanto é pobre. Vamos aproveitar o que tem de bom, por exemplo, o carro para me devolver para Salvador, mas dizer que isto é ainda uma limitação, porque o que eu espero é que mais dia, menos dia, eu diga como Jesus: eu dou e tomo meu corpo a hora que eu quero, e vocês me chamam de lá e eu apareço aqui, sem passar pela BR e sem pagar pedágio, por teletransportado de uma modo geral. E aí a gente vai ver que isto é propriedade do ser que alcançou a consciência divina. Quando vier seca para cá, vocês podem me chamar, nessa época eu serei igual a Jesus Cristo. Assim como ele aplacou a tempestade, no Nordeste ele fazia chover, fazia o contrário, ele não parou de fazer chover no canto, aqui ele faz chover, e por aí vai. Em suma, há desafios bastante grandiosos para a comunidade espírita, ou para a comunidade dos espíritos que acreditam nessas ideias, que não são só os espíritas, existem vários grupos que têm essas ideias com outros contextos, outras similaridades. Então o nosso desafio é esse:
construir um projeto de educação que nos envolva, que transforme a sociedade com base na ciência do Espírito. E aí um dia a gente pode então declamar como um indiano escreveu no livro Divina Presença: mergulhado no mundo, Deus; mergulhado no outro, Deus; mergulhado em mim mesmo, Deus; mergulhado no transcendente, Deus. Somente Deus, sem início, sem fim, sem alto, sem baixo, porque só Deus é o bastante. E é isso que a gente deve buscar com o nosso projeto de educação, até o encontro estadual. E quem não estiver lá, que capte pelas mensagens telepáticas ou assista pelas vias de comunicação da internet, mas que sinta que é partícipe da grande mudança da história da humanidade, da matéria, da supremacia da matéria para a hegemonia do espírito. Muito obrigado a todos pela atenção e que Deus nos ampare. O nosso